do cumprimento dessas 5 preces diárias, das obrigações regulamentares do Islã, eles costumavam se reunir para fazer preces extras e exercícios místicos. Os outros achavam aquilo tudo muito esquisito, mas um dia, né, Maomé disse algo em favor deles, certo? Disse que eles faziam muito bem, que eles eram as melhores pessoas que tinham na comunidade, então ninguém mais mexeu com eles. Essa é a origem das famosas comunidades chamadas sufis. Não é necessário dizer que essa palavra sufi não existe em língua árabe, não corresponde a nada, tá certo? Mas dali começam a se formar, então, várias linhagens de ensinamento místico, que todas elas remontam historicamente a este grupinho, tá certo? Inicial. E, naturalmente, vamos dizer, da sua vivência, da sua experimentação mística, também tiram certas conclusões, e essas conclusões se expressam verbalmente ou sob forma literária. Existe um número imenso de narrativas e poemas que são devidos a esses místicos, mas também, às vezes, em forma doutrinária, tá certo? Então, na hora que os místicos se expressam doutrinalmente, pode acontecer que eles entrem em choque, por um lado, com os filósofos e, por outro lado, com os teólogos e juristas. E isso realmente acontece muitas vezes. Então, você já tendo essas 3 tradições diferentes, que, vamos dizer, que se confrontam e se combatem, ou se mesclam, ou tentam fusões em níveis diversos, você imagina a complicação que a coisa pode ser. Mas existe ainda outro fator complicante. O fator complicante é que a relação entre a mística e a religião, digamos, oficial, eu não gosto muito desse termo, porque o oficial subentende um governo que de fora reconheça a religião como tal, isso de fato não existe, na verdade não existe em parte alguma. Vamos dizer, entre a religião no sentido exotérico, no sentido popular, a religião adotada pela sociedade civil, as relações entre a religião nesse sentido e a mística são diferentes conforme você as enfoque no mundo sunita ou no mundo xiita. Tá certo? Por quê? No mundo xiita, se o governante não é só um governante político civil, mas é um herdeiro da profecia, então isso quer dizer que a relação entre os aspectos externos, né, jurídicos e morais da religião e os seus aspectos internos, tá certo, ou místicos, é muito mais próxima do que no mundo sunita. Tá? Então, no mundo sunita existe uma certa separação entre a sociedade em geral e esses grupos místicos. Tá certo? É evidente que, doutrinalmente falando, pode surgir alguns conflitos, tá certo, entre a religião mística e a religião popular. Esses conflitos às vezes resultaram em tragédias, porque o sujeito místico dizia alguma coisa que parecia não estar de acordo com o dogma imperante e simplesmente o matavam. Tá certo? O matavam, perseguiam, expulsavam, etc, etc. Mas, não digo intelectualmente, mas socialmente, logo houve uma repartição de território. Essa repartição de território é obtida mediante uma sucessão de decisões jurídicas que estabelece que aquilo que o místico diz em estado visionário, quer dizer, a partir de visões que ele tem, não como é que se diz, sujeito, vamos dizer, à sentença judicial. Quer dizer, ou seja, ele tem um território separado. Só Deus entende o que ele disse. Nós não entendemos, portanto, nós não julgamos, tá certo? Mas o fato de haver a divisão do território não quer dizer que intelectualmente não continue havendo, né, controvérsia, fusão, etc, etc. Sendo a fusão tripla, né? Então você tem a escola peripatética, tá certo? Você tem os místicos e você tem, né, os teólogos. Isso no mundo sunita. Agora, no mundo xiita, complica mais um pouco. Por quê? Além das correntes místicas derivadas deste grupo inicial que Maomé legitimou, surgem subcorrentes que vêm diretamente do próprio Ali. Então existe uma mística xiita
que não tem nada a ver com as escolas sufis. Tá certo? Para complicar ainda um pouco mais a coisa, você vê que o mundo xiita surge em função de um problema aparecido na sucessão de Maomé. Bom, muito bem, e a sucessão de Ali? Então, a função de Maomé é designada com a palavra profetas ou com a palavra mensageiro. Nabi ou Rasul, são as palavras, né? E a função dos seus sucessores, de Ali, é designada com a palavra imam. Imam é a palavra que designa simplesmente o sujeito que conduz a prece. Então, quando você vê a palavra imam, ela pode significar ou apenas o camarada que dentro de uma mesquita qualquer está chefiando a prece, mas pode significar também o guia espiritual de toda a comunidade xiita. Tá certo? E muito bem, então no mundo xiita surge esse problema da sucessão dos imãs. Não é isso? Então, quando morre Ali, tem que vir outro sujeito tão bom quanto ele, que conversa com Deus tão diretamente quanto ele e assim por diante. Então você imagina que essa sucessão não é brincadeira, porque como é que você vai, a sociedade vai decidir quem está conversando com Deus ou não? Porque é o sujeito que tem que, pelos seus atos e pelas suas palavras, dar algum indício nesse sentido, mas também ninguém é obrigado a aceitá-lo. Então, a sucessão dos imãs é uma sucessão de conflitos fora do comum, tá certo? E existe, então você já tem aí várias correntes e subcorrentes. Depois já tem outra divisão que diz que a sucessão dos imãs não é perpétua, tá certo? Que existem apenas 12 imãs reconhecidos e que o último imã é um sujeito desconhecido, é um imã oculto. Ele se oculta e ele deverá reaparecer, né, algum dia, mais ou menos como Dom Sebastião, rei de Portugal, tá certo? E ainda tem uma segunda, nesse ainda tem uma outra divisão. Tem uns que consideram válido até o 12º imã, e tem uns que consideram válido somente até o 6º. Tudo isso ainda existe no mundo persa. Então, em cada um desses casos, você tem uma sucessão, vamos dizer, política, tá certo? E associado a ele você tem também uma subdivisão entre o lado político-jurídico e o lado místico. Tá certo? Então, só para mapear esse negócio, tá entendendo? Precisa de um computador, tá? Não é fácil. Então, para você saber todas as correntes, quem está onde, não é brinquedo. Mas, por outro lado, esta confusão, que por ser imensamente maior no mundo persa, ela justamente facilita, vamos dizer, um florescimento, tá certo, de mística e filosofia que não tem paralelo no mundo. Certo? Então, mais ainda, as relações entre a filosofia, no sentido peripatético, tá certo, e a religião também são diferentes no mundo xiita, porque por causa da confusão ser maior, a mescla também é maior. Então, nós podemos dizer que o conflito ostensivo que nas primeiras gerações islâmicas surge entre os teólogos, tá certo, e os filósofos, onde um rejeita completamente o outro, e o místico aceita a autoridade teológica, tá certo, mas com limites, porque ela se refere apenas ao mundo exterior e ele é aquele que conhece, tem experiência interior, mas o filósofo rejeita completamente também. E são esses filósofos totalmente rejeitados pela sua comunidade e, portanto, não significativos daquela cultura, os que exercem uma influência e são lidos e discutidos no mundo ocidental. Especialmente, né, Al-Kindi, que é o sujeito que fez uma maravilhosa harmonização de Platão com Aristóteles, o sujeito que, para mim, estava certo, eu acho que estava certo, porque ele entende que aquilo tudo é uma escola só. Ele parte desse princípio de que o aristotelismo faz parte do platonismo e expõe tudo como um conjunto. Al-Kindi foi relativamente lido no Ocidente e teve alguma importância. Depois, Avicena, tá, e Averroes. E, por incrível que pareça,
Um outro sujeito que também foi bastante lido no Ocidente foi Al-Ghazali. Al-Ghazali era um sujeito que, ao mesmo tempo, era um místico, quer dizer, pertencia a uma dessas ordens monásticas e tinha lá as suas práticas místicas, e era um teólogo também, quer dizer, era um camarada importante na religião oficial. E, tanto como místico, quanto enquanto teólogo e jurista, ele combate, né, os filósofos. Então, houve uma série polêmica entre ele e Averroes, em que ele escreve um livro chamado A Destruição da Filosofia, e Averroes responde com a destruição da destruição. E isso, por incrível que pareça, né, e por lateral que fosse, por marginal que fosse esse assunto dentro do mundo islâmico, isso é traduzido nas universidades ocidentais, é muito lido pelos escolásticos, que tentam então resolver, né, com instrumentos cristãos e greco-romanos esta polêmica que tinha surgido num contexto completamente diferente. Tá certo? Mas toda a história da filosofia ocidental que você leia, você verá ali mencionado em algum ponto, né, Al-Kindi, Averroes e Al-Ghazali. Por exemplo, com relação a Averroes, existe um famoso livro de Santo Tomás de Aquino, que é a discussão com Averroes para saber se nos seres humanos, quer dizer, dentro da estrutura da alma dos seres humanos, as partes superiores, a parte suprema, que seria o intelecto agente, é um para cada ser humano ou se é o mesmo para todos. Tá certo? Então, Averroes diz que é o mesmo para todos, ou seja, existe uma só, né, inteligência agente que faz com que os nossos intelectos pessoais sejam capazes, vamos dizer, de reagir às estimulações sensíveis de acordo com as categorias supremas do entendimento, com as leis da lógica, etc, etc. E Santo Tomás de Aquino diz não, isso aí não é assim, porque senão seria a inteligência divina, né, dentro de cada um atuando assim diretamente. E nós vemos que isso de fato não acontece. Então existe um intelecto agente pessoal que cada um tem, tá certo? E não se pode confundir isto, vamos dizer, nem com a sapiência infusa que Deus pode infundir em quem Ele quiser, nem com uma revelação, nem com graça iluminante, nem nada. Quer dizer, todos nós temos um intelecto agente que é meramente humano, tá certo? Existem inúmeras traduções dessa discussão dele com Averroes. Existe uma recente tradução francesa, mas muito boa mesmo, né? Então, não percam, essa é uma das grandes polêmicas da história filosófica, tá certo? E essa polêmica termina, evidentemente, de modo favorável a Santo Tomás de Aquino, cujo argumento é realmente muito mais razoável que o de Averroes. Mas acontece o seguinte: acontece que este problema, vamos dizer, do intelecto agente, que Averroes está colocando apenas como um problema filosófico, um problema teórico, saber se a inteligência suprema é uma só para todos, uma para cada um, ou seja, se pelas partes superiores da nossa alma nós, de certo modo, já temos um contato direto com o divino, ou se ao contrário, não temos esse contato naturalmente e o divino é que tem que tomar a iniciativa, para Averroes isso é um problema teórico, um problema filosófico. E acontece que para as comunidades místicas não era exatamente esse o problema. Então, não se tratava para eles de saber se o intelecto agente era o mesmo em todos, ou se era um para cada um, mas como que estes indivíduos, partindo daquilo que eles eram e que tinham, tá certo, podiam se integrar no intelecto divino através da renúncia ao seu, vamos dizer, à sua individualidade concreta, através de uma série de práticas místicas. Então, tratava-se de ser reabsorvido na inteligência divina.
Então, é lógico que aí fica um negócio descompassado, porque o que, para o filósofo peripatético árabe e para Santo Tomás, era um problema puramente teórico e doutrinal, para eles não era um problema de método, tá certo? Um problema quase disciplinar, né? No qual, portanto, não poderia haver propriamente uma solução teórica. Então, só com isso aí nós já vemos que, mesmo nos instantes em que a filosofia ocidental tem um diálogo, um intercâmbio com o mundo islâmico, mesmo aí o que há é um tecido de enganos. Eles não estão se entendendo uns aos outros, na verdade, né? Quer dizer, estão usando o pessoal ocidental usava os textos árabes para discutir problemas que, no fundo, eram deles mesmos, mas que não só dentro do contexto islâmico se colocavam de maneira diferente, mas também não tinham a importância que tinha aqui, porque lá os problemas eram outros, tá certo? E o pior é que, a partir, digamos, do século XII, o contato entre os filósofos ocidentais e os islâmicos, e já era, né, periférico, aí ele cessa por completo. Você não verá, vamos dizer, nenhum sinal, nem de interesse. Quer dizer, quando você pega os filósofos modernos, né, a partir da Renascença e até o século XX, você não vê nem sequer os camaradas tendo consciência de que pode haver alguma atividade filosófica do outro lado. E eles lá também não estão tão pouco se lixando. É só no século XX que então se tenta restabelecer a ponte, tá certo? Mas de fato ela não foi restabelecida, porque embora através sobretudo de René Guénon e Fridtjof Schuon, todo este imenso legado de filosofia e mística islâmica tenha obtido uma expressão plena em línguas ocidentais, sobretudo inglês e francês, e às vezes uma expressão até melhor do que tinha no originário, já explico por quê. Isto continua, vamos dizer, à margem das correntes dominantes da discussão intelectual no Ocidente. Ocupa um certo lugar, mas, vamos dizer, um intercâmbio mesmo efetivo não tem, tá certo? Sem contar que para, vamos dizer, o ambiente universitário europeu, sobretudo francês, a obra de René Guénon e Schuon pareceu tão esquisita e inassimilável, que a melhor coisa que eles fizeram foi, não vamos falar mais disso, vamos esquecer esse negócio, vamos tratar de outra coisa. E, de certo modo, essa atitude continua um pouco até hoje. Onde não continua, tá certo? Existe, às vezes, uma tendência de absorver este legado dentro da estrutura e dos cânones da ciência ocidental, tal como se desenvolveu ao longo dos últimos séculos, né? Sobretudo nos cânones da nossa ciência histórica, ciências humanas, etc, etc, etc. Então existe hoje, por exemplo, na Universidade de Paris, existe lá todo um setor de ciências religiosas que estuda tudo isso, e lê tudo isso e tal, mas pensa bem, se aqui existe, por exemplo, uma tradição mística que tem 9 ou 10, 12 séculos, né, de experiência acumulada no setor, vamos dizer, das investigações místicas, da autotransformação do místico, na sua abertura para o divino, etc, etc. Então, bom, isso é um setor de conhecimento. De repente, você pega um sujeito ocidental, um francês, que está habilitado em história e sociologia, e que vai tentar, então, estudar este outro conhecimento, mas do ponto de vista histórico e sociológico. Então, tem relação, mas não cabe. Não é isso? Sempre que um conhecimento é estudado desde o ponto de vista de um outro conhecimento, algo ali se perde. Não é isso? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma sociologia da arquitetura, eu digo, bom, sociologia da arquitetura pode ser
tá certo? Mas ela não tem nada a ver com arquitetura, evidentemente. Eu não posso tirar um curso de Sociologia da Arquitetura e depois querer assinar a planta de casa. Não é isso? Mas, como existe toda uma comunidade acadêmica que fala a respeito, né, então ela se torna uma espécie de autoridade. Tá certo? Mas ela não é uma autoridade naquele assunto, naquele conhecimento. Ela é uma autoridade em estudos sobre aquilo, que já não são, materialmente não são a mesma coisa. É aquilo visto de um outro ponto de vista. Então, se nós chamarmos estes estudos místicos, toda essa tradição mística de esoterismo, nós vamos dizer que o que se estuda no Departamento de Ciências Religiosas da Universidade de Paris não é esoterismo, é um negócio inventado que nós vamos chamar de esoterologia. Tá certo? Que então é evidente que complica a coisa mais e mais e mais e mais e mais. Porque materialmente parece que estão falando da mesma coisa, mas a perspectiva é tão diferente. Não é isso? Digo. Assim, parece que o homem, devido às suas aflições, busca um conhecimento de resposta e cria outras aflições. Ah, certamente nós criamos tanta confusão quanto explicação. Nós criamos tantas... Já não... né? Já dizia Jean Forestier, quer dizer, existe o progresso do conhecimento, mas o progresso da ignorância é muito maior. Ele pode estar criando até um afastamento. Não tenha a menor dúvida que você pode estar indo parar mais longe ainda. Tá certo? Então, isto, quando nós chegarmos no fim desse curso, vocês vão ver, tá certo, que quando eu defino a filosofia como a busca metódica da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa, tá certo? É justamente para dizer que a função básica da filosofia é não deixar essas coisas se dispersarem. Isso é tentar reconstituir e ver qual é a ordem das relações reais, e qual é a hierarquia real, qual é a funcionalidade real de cada um. Senão isso vira o caos. Tá certo? Então, embora o filósofo faça isso para seu proveito próprio, é inevitável que ele acabe ajudando um monte de gente com isso, porque vai botar um pouco de ordem no caos. Tá certo? Agora, por exemplo, quer dizer, as ciências históricas e ciências humanas, quando elas pegam vamos dizer, um certo grupo de conhecimentos e o toma como seu objeto, segue a tradição científica de colocar aquilo entre parênteses. Tá certo? Então, aquilo é estudado como objeto e não como conhecimento válido ou inválido. Né? Eu digo, bom, vamos supor que você pega, então, por exemplo, chega um antropólogo, vai estudar aí a tribo Nhambiquara. Né? Então, a tribo Nhambiquara, então, tem lá, né, as suas leis, os seus costumes, os seus ritos, e também tem a sua medicina, tem a sua arte da guerra, tem as suas regras de casamento, procriação, etc. Tem tudo isso, tá certo? O antropólogo não vai participar de nada disso. Se aquilo tudo for a maluquice, não é problema dele, entendeu? Ele não tem que se posicionar, afinal de contas ele não é ambiquara, ele não tem que obedecer o chefe em ambiquara. Então ele está livre para encarar aquilo como um objeto, tá certo? Então acontece que se cria, vamos dizer, quando um antropólogo, um sociólogo, um historiador estuda o elemento de uma outra cultura deste ponto de vista, não há um verdadeiro diálogo entre as culturas, porque uma delas é a cultura observadora, a cultura sujeito, é a cultura que está aprendendo, e a outra é a cultura objeto. Não é isso? Quando, né, Levi-Strauss vai lá observar os bororós, ele aprende algo sobre os bororós, mas os bororós não aprendem nada sobre a antropologia estrutural. Tá certo? Então, é a cultura investigadora e a cultura objeto. Tá certo? Para que uma cultura seja objeto da outra, supõe-se a inferioridade dela. Supõe-se que ela possa ser totalmente abarcada e infinitamente transcendida pelos conceitos que a cultura investigadora tem. Quer dizer, então, o seu Levi-Strauss ou outro qualquer, quer dizer, partindo toda aquela tradição, né, de ciência que tem na cabeça, conhecimento universitário, ele vai lá, pega a cultura bororó, a cultura Nhambiquara e descreve, tá certo? E aquilo tudo, o conjunto inteiro da cultura bororó é apenas um capítulo, ou um curso que ele vai dar, tá certo? Dentro de um edifício de conhecimento que transcende aquilo infinitamente.
Ele está dando o curso de cultura bororó aqui, do outro lado está outro sujeito dando o curso de física atômica, um terceiro dando o curso de linguística comparada e assim por diante. Tá certo? Então quer dizer que a cultura pequena é integrada como elemento na cultura grande. A cultura pequena entra como matéria, a grande entra como forma, no sentido aristotélico. Tá certo? Eu até muito que bem, mas acontece que quando você vai fazer isso, tá certo? Com uma outra cultura que é detentora de conhecimentos fundamentais, tá certo? Que a sua própria não pode nem compreender, aí você tem uma defasagem. Diga. A igreja não apresentou intelectuais que dessem conta desses... Não, a igreja não está nem sabendo disso, tá certo? A igreja está fora desse negócio, quer dizer, a igreja tomou conhecimento desse negócio muito tempo depois e somente do ponto de vista do confronto dogmático. Quer dizer, isso está tão abaixo da discussão. Eu estou falando aqui dos intelectuais da Universidade de Paris, da Sorbonne, né? Esse pessoal do Antoine Fevre, né? Os criadores do que eu chamo de esoterologia, tá certo? Eles dão outro nome, mas não tem importância. A religião comparada, como queira, tá certo? Então, quer dizer, aí o confronto entre, vamos dizer, a cultura objeto e a cultura que supostamente investiga é invertido, porque ali não é cultura bororó, não, tá entendendo? Aí é outro negócio. Quer dizer, aí coincide o seguinte, que aqueles que você está tomando como objetos e investigando como se fosse, sabe um macaco na jaula, para ter, né? Tem lá uma zebra no zoológico, você vai lá para estudar zoologia, né? O zoólogo estuda a zebra, ele aprende algo sobre a zebra não aprende nada sobre ele, tá certo? Então, esta é mais ou menos a relação. Oi. Mas esses autores dos ditos tradicionais, embora tenham a maioria deles entrado no Islã, eles não deixam de ser ocidentais, né? Não, mas não, essa distinção não existe. Essa de ocidental e oriental, isso definitivamente, para mim, isso é palhaçada. Aquele negócio de assim, não, oriental pensa de um jeito, ocidental pensa do outro, tem umas coisas que só oriental não compreende. Não, isso é totalmente errado, totalmente errado. Você está falando do problema do Ocidente? Não, eu estou falando do problema universitário, instituição universitária e não do Ocidente. Tá certo? Afinal de contas, se você pegar, não, qual é o príncipe do pensamento islâmico? É um oriental? Não, é um espanhol. Ibn Arabi é um espanhol. Entendeu? Então, basta para você ver que esse negócio de Oriente e Ocidente, isso para mim é uma palhaçada monumental. Tá? Se tem uma coisa que mas aqui, quando o Guénon escreve o livro Oriente e Ocidente e tenta estabelecer essa diferença, este é o pior livro dele. Tá certo? E ele, baseado nessas mitologias de Oriente e Ocidente, ele chega a conclusões como, por exemplo, a China jamais poderia se tornar bolchevique. Ela se torna bolchevique 8 anos depois, pô. Quer dizer, o Guénon, que é um sujeito que dificilmente falha, quando ele pega esse negócio de Oriente e Ocidente, só sai burrada. Mas depois, ele chegou a um monte de conclusões sobre o negócio de budismo, que o Ananda Kumaraswamy já tinha estudado, né? E avisa, ele fala, não é nada disso aí, está completamente errado. Então, nas edições seguintes, já sai corrigido o negócio do budismo, mas ele corrige uns erros e acrescenta outros novos. Então, esse livro era melhor ser esquecido, tá entendendo? Ele nunca devia ter escrito esse livro. Só tem bobagem ali, tá entendendo? Quer dizer, contribui para sedimentar um estereótipo que não existe. Mas não existe mesmo. Agora, esse estereótipo fez tanto mal que as pessoas começaram até a tentar achar uma base neurofisiológica para a diferença entre o oriental e o não, o oriental pensa com o hemisfério esquerdo, o outro com o direito. Ele diz, mas escuta, que pensasse com o umbigo, você está entendendo? Não há nenhuma diferença efetiva entre as categorias de pensamento, entre o oriental e o ocidental, como não há entre o homem primitivo e o homem moderno. Nem negro, nem branco. Isso não existe. Não estou falando isso por motivos democráticos, não. Porque se houvesse, eu diria, existe. A gente pensa que quadrado é quadrado e o outro pensa que quadrado é redondo. Eu estou dizendo isso porque realmente não é. Não. Isso eu fui procurar um por um, tá certo? E isso é como aquele cara do Levi Brühl, o sujeito que fez o livro sobre a mentalidade primitiva. Tá certo? E quando tinha 32 anos, fez um sucesso desgraçado com um livro chamado Mentalidade Primitiva, provando que o homem primitivo pensava por categorias diferentes do homem civilizado. Quando ele tinha 70 anos, ele reuniu todo mundo e falou, olha, aquele negócio estava tudo errado, não é nada disso. São as mesmas categorias e eu aqui não entendia, que parecia diferente. Quer dizer, um caso de idoneidade intelectual fantástico, tá certo?
O egocentrismo, o etnocentrismo, eles se tornam obstáculos. A partir do momento, somente a partir do momento em que você quer colocar o outro como uma realidade objetiva, que você tem que superar o seu subjetivismo para chegar até ele. Quando, na verdade, esta realidade objetiva, considerada assim, a realidade chapada, totalmente externa, isso não existe. Nenhum objeto possui em si este tipo de objetividade. Nenhum objeto é como é que se diz? A famosa coisa em si. A coisa em si, o que é a coisa em si? Seria a coisa como ela apareceria para sujeito nenhum. Eu digo, bom, então a coisa em si, ela tem em si uma impossibilidade de se mostrar. Não é eu que tenho a impossibilidade de conhecê-la. Ela teria que ser tão escondida que ninguém jamais a visse. Então, não é que é impossível nós conhecermos a coisa em si, ela, coitada, não pode existir, pô. Tudo aquilo que existe, existe para outro objeto, pô. Existir é estar aí para outro objeto. O existir é estar relacionado de algum modo. O totalmente irrelacionado, que seria a coisa em si, é inconcebível. Ora, eu acabei de dizer que Santo Tomás de Aquino e Averroes montaram uma discussão que, do ponto de vista da cultura originária de Averroes, não tem importância, ou tinha outra importância. Eu digo, mas quem disse que esse aspecto aqui, mas ele não fosse um potencial que estava lá e que lá não apareceu, mas apareceu aqui? Você está entendendo? Quer dizer, aí é que você tem, mas o enriquecimento, pelo menos de um deles. Pode ser mútuo se os dois quiserem, mas se o do outro não quer, então eu aprendo sozinho. Está compreendendo? Então, é muito os adeptos da diversidade cultural, do relativismo cultural, são muitíssimo engraçados, porque o relativismo cultural tem que ser sempre unilateral. Não é isso? Quer dizer, nós aqui, americanos, então nós temos que valorizar aqui a cultura Zulu. Né? Eu digo, bom, e os Zulus, o que eles vão dizer de nós? Não vão dizer nada, porque não vão entender coisa nenhuma. Então, quanto mais você, numa universidade americana, você enaltecer a cultura Zulu, quem está ganhando? É a cultura americana e não a Zulu, porra. Você está entendendo? Então, esse negócio de relativismo cultural, diversidade cultural, na verdade, ela equivale à universalização de uma certa cultura e a um estrangulamento de todas as outras. Está compreendendo? Diz, olha, nos Estados Unidos tem curso de todas as culturas que existem. A gente fala de tudo. Nós somos democratas, falando todo mundo. Eu digo, é? Aí mesmo que vocês vão ficar mais poderosos que os outros. Porque você entende o outro não entende você. Está entendendo? Então, a diversidade cultural na verdade, é a unicidade cultural, pô. É a cultura suprema que abarca todas as outras. Está entendendo? Quer dizer, tudo isso que eu estou falando aqui sobre cultura islâmica e mística islâmica, etc. Se chegar nos Estados Unidos, tem 1 bilhão de cursos dessas coisas, eles sabem de todo esse negócio. Agora, e o que se passa nos Estados Unidos? Você acha que aqui alguém entende alguém sabe alguma coisa do que se passa? Nem aqui. O que você acha que Saddam Hussein sabe sobre os Estados Unidos? Não sabe nada. Ele está totalmente por fora. Não pode entender. Porque a cultura dele não tem as estruturas suficientes para abarcar isso. Poderia ter, porque a retaguarda islâmica é bem melhor do que a ocidental. Mas não adianta você ter a retaguarda e ter a tradição se você não é capaz de desenvolver aquilo, né? E abarcar explicativamente o outro. E quando você tenta fazer, o pior, você vê todo esse pessoal do Guénon e tal, né? Vieram aí tudo bancando os orientais, não, porque aqui o Ocidente é inferior, etc. Eu digo, tá bom, meu filho, então agora você pega isso aí que você está dizendo e vai dizer isso lá no Iraque. Você não pode dizer. Não tem mais lugar para isso. Você está entendendo? Então, o Schwan, por exemplo, ele termina a vida dele onde? Nos Estados Unidos. E um dos mais próximos amigos dele, amigo seguidor, que é o Rama Coomaraswamy, o Rama Coomaraswamy dizia, este aqui é o melhor país do mundo para esse tipo de coisa que nós estamos fazendo. Mas ele não terminou lá porque ele estava no meio dos indígenas ali, fez uma iniciação e ficou muito lá? Não, os índios ele já tinha isso muito recente. Não, foi uma coincidência, foi um sujeito que ofereceu um terreno para ele. E daí ele foi e viu que nos Estados Unidos era muito melhor, porque na Europa o vizinho reclamava, era dos apartamentos, era de 2x2, entendeu?
O vizinho reclamava, não podia fazer barulho, ainda achavam eles esquisitos, e nos Estados Unidos ninguém é esquisito, sabe perfeitamente disso, né? Você sai com a abóbora na cabeça, ninguém nem olha para você. Então, e você vê que coisa. Então, quer dizer, o Oriente e o Ocidente, do qual você está falando num livro, é um. Agora, o Oriente e o Ocidente no qual você vive é outro. Mais uma vez a Paralaxe. É a Paralaxe entrando até aí. Não muito grave, porque eles perceberam isso, se tocaram, e o Schuon, no fim da vida, ele dizia, não se trata, quando o Guénon dizia que o Oriente tinha que, vamos dizer, iluminar o Ocidente, ele disse, não, simplesmente a verdade tem que iluminar o mundo. É outra coisa. Quer dizer, quando o Guénon falava de uma intervenção intelectual, espiritual do Oriente, no islâmico no Ocidente, eu digo, pô, agora você vai pedir isso pro Saddam Hussein, pro Arafat, você está com brincadeira, pô. Quando eu comecei a pensar isso, quando eu vi o Seyyed, eu conheci o Seyyed Hossein Nasr em 86 nos Estados Unidos. Estava exilado lá. Quer dizer, os ayatollahs botaram, quer dizer, o sujeito que era o próprio espírito da tradição espiritual iraniana está lá exilado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem lugar para ele, no Irã não tem. Não é muito esquisito? Que raio de Oriente é esse? Não é isso? Quer dizer, onde está o Oriente? Parece que está aqui. Então, ver tudo este processo, não, o processo de ocidentalização do Oriente, não, isso não pode ser explicado em termos do Oriente e Ocidente, é outro, tem que inventar outros conceitos, isso aí não funciona. Mas tudo isso aqui, vamos dizer, eu fiz esta incursão no século XX só para ver como esta distribuição de papéis que eu estou tentando equacionar no século VII e VIII, certo? Ainda tem importância, vamos dizer, para o curso dos acontecimentos hoje. Não é isso? Agora, por incrível que pareça, você veja que o único país da Europa onde continua havendo esta mistura de elementos islâmicos, cristãos e judaicos foi o quê? Portugal. Quem é que sabe alguma coisa da filosofia portuguesa? Nem português sabe. Não? Então, significa o seguinte, eu quando fuço um pouco esse negócio português, né, como é que foi o pensamento português, eu digo, pô, mas os portugueses estão com tudo. Esse aqui é o povo mais inteligente do universo. É o único que tinha abertura universal para entender essas coisas. Os outros não tinham. É uma ironia, né?